O menino ouviu um som estranho durante a noite. 3 dias depois, a polícia descobriu uma verdade chocante. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Felipe, você já chegou? Maria gritou em direção à cozinha. Aqui. Felipe respondeu, ainda com a cabeça abaixada sobre o laptop. Ele era engenheiro de telecomunicações e costumava trabalhar remotamente à tarde. Você está cansada? Mais ou menos. Hoje as crianças estavam agitadas demais. Mas acho que o Leonardo está diferente. Felipe levantou o olhar, franzindo a testa. De novo? Você tem dito isso há dias. Diferente como? Maria se aproximou e sussurrou, ele fica encarando a janela no meio da noite. Durante o dia está normalmente calado, não quer brincar, quase não fala. Quando pergunto, ele desconversa. Fica o tempo todo agarrado naquele ursinho velho. Felipe franziu a testa, levantou-se. Vou conversar com ele. Leonardo estava sentado em seu quarto, a luz amarela suave do abajur iluminava seu rosto redondo e os olhos com olheiras profundas. Ele segurava firmemente o ursinho de pelúcia cinza já gasto, chamado Tito, o único brinquedo que ele mantinha desde o jardim de infância. Filho, Felipe bateu levemente na porta, posso entrar? Leonardo não respondeu. Felipe abriu a porta, sentou-se ao lado do filho, o olhar gentil. Leonardo, tem alguma coisa te impedindo de dormir? O menino assentiu levemente, mas não falou nada. Você está com medo de alguma coisa? Felipe continuou. Não sei, e Leonardo sussurrou. Mas toda noite tem um som estranho. Que som? Maria já tinha entrado e estava parada atrás do marido, em silêncio. Leonardo olhou para a mãe e depois para o pai, a voz trêmula, tem alguém gravando a nossa casa. Felipe ficou paralisado. Maria também permaneceu estática. O que você disse? Felipe perguntou novamente, tentando manter a calma. Eu ouço um zumbido e um clique toda noite. E o Tito me disse que tem alguém nos espionando. Felipe olhou para a esposa, o rosto dela estava pálido. O Tito falou com você. Leonardo abaixou a cabeça, sussurrando, eu não queria contar porque achei que estava ficando louco. Mas o Tito disse que eu precisava contar. Maria se aproximou e abraçou o filho, a voz embargada. Está tudo bem, meu amor. A mamãe acredita em você. O papai e eu vamos verificar. Quando Leonardo adormeceu, Felipe e Maria foram para a sala. O que você acha? Ela perguntou, os olhos preocupados. Talvez tenha sido um sonho. Crianças têm imaginação fértil. Felipe suspirou, mas seus olhos não escondiam a dúvida. Mas vou ficar acordado esta noite, só por precaução. Naquela noite, depois que todos dormiram, Felipe preparou um café e se sentou na sala, os olhos fixos no relógio. 1h45, nada de estranho. 1h58, tudo quieto. De repente, às 2h03, um clique muito baixo veio do sofá. Felipe se sobressaltou, virou a cabeça. Nada. Ele andou pela casa, checou todas as portas e trancas, depois voltou ao sofá, sentou-se e fechou os olhos para tentar sentir melhor. Um zumbido leve soou por alguns segundos. Ele se inclinou em direção ao sofá, tentando escutar. O coração batia acelerado. Aquele som parecia interferência de alta frequência. Felipe ligou a lanterna e iluminou o vão entre as almofadas. Maria! Ele gritou. Maria correu até ele, os cabelos bagunçados, o rosto pálido. O que foi? Acho que o Leonardo tinha razão. Tem alguma coisa dentro do sofá. Felipe levantou a almofada, virou o tecido por baixo. Depois de alguns minutos de inspeção, ele tocou um objeto pequeno, do tamanho da ponta do dedo mindinho, e um microfone. Maria ficou atônita. Meu Deus! Felipe sussurrou, é um gravador profissional. Muito pequeno. E foi colocado de forma tão discreta que ninguém perceberia. Estão espionando a gente?
Maria começou a tremer. Isso é real? Não era um sonho do Léo? Não. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Menos de 10 minutos depois, uma viatura policial parou em frente à casa. 2 policiais, incluindo uma jovem agente chamada Gabriela Barros, com olhar penetrante, entraram. Boa noite. Sou Barros, da Divisão de Crimes da Polícia de São Paulo. Onde vocês encontraram o dispositivo? Ela perguntou. Felipe apontou para o sofá. Aqui. E ouvimos o barulho estranho por volta das 2 da manhã. Vamos verificar toda a casa, Barros respondeu, sacando um dispositivo de detecção de sinais. Após mais de 30 minutos, Barros chamou o casal até a sala. Encontramos mais 2 microfones. Um na cozinha e outro no quarto do casal. Maria quase caiu para trás. No quarto? Não pode ser. Felipe cerrou os punhos. Quer dizer que estamos sendo monitorados há quanto tempo? Difícil dizer, Barros respondeu. São dispositivos bem escondidos, projetados para gravar e transmitir à distância. Isso é tecnologia avançada, não uma brincadeira. Maria segurou a cabeça e se jogou no sofá. Temos um filho. Quem faria uma coisa dessas? Por quê? Barros sentou-se de frente para ela. Vamos rastrear o sinal. Mas o importante é que vocês saiam desta casa ainda hoje à noite. Vamos designar uma equipe para proteção temporária. E não sei para onde ir, Maria disse em meio às lágrimas. Minha irmã mora em Sorocaba e talvez possamos ir para lá. Vamos escoltar vocês, Barros assentiu. Mas saibam, quem fez isso é profissional. Isso não é apenas espionagem. É uma grave violação de privacidade. Maria olhou para Felipe, a voz embargada. Quem você acha que fez isso? Alguém do trabalho? Um amigo? Um vizinho? Felipe balançou a cabeça, o olhar vazio. Não sei. Mas vou descobrir. Leonardo saiu do quarto, esfregando os olhos. Mamãe, e o que está acontecendo? Por que todo mundo está gritando? Maria abraçou o filho. Está tudo bem, querido. Vamos passar um tempo na casa da tia, tá bom? O menino assentiu, mas seus olhos continuaram fixos na janela, como de costume. Ainda escuro lá fora, Felipe estava sentado na poltrona ao lado da cama, os olhos vermelhos de tanto vigiar. Maria estava sentada à sua frente, na sala da casa da irmã, segurando uma xícara de chá já fria. Leonardo já dormia profundamente, encolhido sob o cobertor como um gatinho. Eu ainda não consigo acreditar que isso é real, Maria sussurrou, o olhar perdido. Quanto tempo vivemos com esses microfones? Quantas noites nós dormimos, conversamos, brigamos? Eu também não sei, Felipe respondeu, a voz mais fria que o normal. Mas não vou deixar isso impune. A porta do quarto se abriu. A irmã de Maria, Vitória Rodrigues, entrou, com expressão preocupada. A polícia falou mais alguma coisa? Vitória perguntou baixinho. Eles estão rastreando a origem do sinal, Felipe respondeu. Com sorte, vão descobrir para onde ele foi transmitido. Não consigo imaginar quem faria uma coisa tão doentia com vocês. Vitória sentou-se ao lado de Maria, segurando sua mão. Você acha que pode ser alguém que você conhece? Maria apertou a mão da irmã. Você está pensando nisso também? Alguém em quem confiei, que já convidei para jantar em casa. Eu sei que é horrível, Maria, mas, e se fosse um estranho, como ele teria acesso ao sofá, ao quarto, à cozinha? Ele teve que entrar, pelo menos uma vez. Maria ficou em silêncio. De repente, ela estremeceu. A viagem das férias, e em junho. Ficamos fora por 3 dias. Lembra? Eu pedi para alguém regar as plantas. Quem foi? Felipe levantou-se de repente. Quem entrou na nossa casa naquela época? Maria franziu a testa, tentando lembrar. Não me lembro direito. Postei no fórum do bairro pedindo alguém para cuidar das plantas.
Uma mulher chamada Clara Martins indicou uma amiga. A gente nunca se encontrou pessoalmente e deixei a chave no vaso do lado de fora. Felipe apertou os punhos. Meu Deus, Maria, e você deixou a chave da casa para um estranho? Na hora eu só pensei, e são só 3 dias, o que poderia acontecer? Mas quem imaginaria? O telefone de Felipe vibrou. Ele atendeu rapidamente. Alô? A voz de Gabriela Barros soou do outro lado. Boa noite, Sr. Rodrigues. Localizarmos o sinal dos dispositivos de escuta. Ele está vindo de um local a cerca de 500 metros da casa de vocês, um prédio chamado Edifício Alameda. Conseguimos um mandado de busca e vamos entrar no local ainda esta manhã. Queremos que vocês estejam presentes, caso precisem identificar algo. Vamos agora mesmo, Felipe disse firme e desligou. Temos uma pista? Maria perguntou, os olhos arregalados. Sim. Fica perto da nossa casa. Vitória ficou em choque. Isso é horrível demais. 1 hora depois, estavam em frente ao apartamento 3B, no 3º andar do edifício Alameda. 4 policiais, incluindo Barros, estavam posicionados, armas em punho. A porta foi arrombada com um chute certeiro. O apartamento estava escuro, as cortinas fechadas. Não havia ninguém lá dentro. Barros gritou, tem alguém aí? Nenhuma resposta. Eles entraram, lanternas iluminando o ambiente. O ar estava carregado com cheiro de poeira e metal. Felipe ficou sem palavras ao ver a parede da sala coberta de fotos da família. Fotos de Maria cozinhando, Leonardo dormindo, a família tomando café da manhã claramente tiradas por câmeras escondidas. Meu Deus, Maria levou a mão à boca e começou a chorar. Ele fotografou tudo. Até os momentos mais íntimos. Leonardo estava do lado de fora com a tia, mas Maria sentia como se o filho estivesse sendo observado naquele exato momento. Barros chamou um colega e Daniel, verifica os equipamentos de gravação aqui. Uma mesa de trabalho estava cheia de HDS, notebooks e fones de ouvido. Na tela, um aplicativo de gravação estava aberto. Cada arquivo de áudio tinha data, junho, julho, agosto, até ontem. Meu Deus, ele guardou tudo, murmurou Felipe, com os punhos cerrados. Noite após noite. Maria tremendo, apontou para um diagrama. Olha ali, é a planta da nossa casa. Barros se aproximou. Exatamente. Com a localização dos microfones, câmeras, até a fiação elétrica. Isso não foi feito por um amador. De uma caixa pequena, Daniel tirou 3 dispositivos parecidos com canetas. Microcâmeras. Parece que já foram usadas e removidas. Estão desativadas, mas com certeza registraram imagens antes. Felipe olhou para Barros. Você disse que isso não é brincadeira. Então, com o que estamos lidando? Barros o encarou, séria. Acredito que se trata de uma ação criminosa organizada. Não é só espionagem a armazenamento, talvez até disseminação de informações sensíveis. Vamos investigar mais a fundo. O locatário usou documentos falsos, mas estamos rastreando. Maria gritou, e não. Não me diga que alguém pode ter assistido ao que aconteceu na minha casa. No meu quarto. Com o meu filho. Vitória correu para abraçar Maria, que estava em pânico. Barros falou baixo, nós entendemos. E não vamos deixar isso ser esquecido. Eu prometo. Outro policial se aproximou com um HD na mão. Esse aqui está criptografado, disse ele. Com certeza tem algo importante. Felipe suspirou fundo. Ele sabia o que estava fazendo. Tinha um plano. Maria olhou para uma foto pendurada na parede, um desenho feito por Leonardo que ficava na geladeira da casa deles. Ele esteve dentro da nossa casa. Andou livremente. Como um fantasma. Barros se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Vamos encontrá-lo. E expô-lo à luz. Maria olhou nos olhos de Barros,
pela primeira vez naquele dia, falou com firmeza: e não vou mais me esconder. Quero enfrentar. Quero saber quem é ele. Maria estava sentada no carro, as mãos agarradas ao bolso do casaco, suor frio escorrendo mesmo com a temperatura lá fora em apenas 10 graus. Ao lado, Leonardo permanecia em silêncio, olhos arregalados, abraçando forte o ursinho Tito, sem dizer uma palavra desde de manhã. No volante, Felipe apertava com tanta força que os dedos estavam pálidos. Você está com fome, Leonardo? Maria perguntou suavemente. Leonardo balançou a cabeça. Vamos parar para comprar alguma coisa. Tem aquele sanduíche que você gosta. Não quero, respondeu ele baixinho. Felipe olhou o filho pelo retrovisor, depois disse à esposa: vamos direto para a casa da Vitória. Você precisa descansar. Maria suspirou. Não. Não quero ficar parada. Quero saber se isso terminou ou se está apenas começando. Já saímos da casa, Maria. A polícia vai cuidar do resto. Você não entende, Felipe. Ele não só me espionava. Ele entrou em casa. Ele estava no nosso quarto. Ele via a mim e ao nosso filho todos os dias. Você entende essa sensação? Felipe mordeu os lábios, sem responder. Mas então explodiu: claro que eu entendo. Eu entendo, sim. Eu sou o homem que deixou isso acontecer dentro da própria casa. Eu não instalei alarme, fui eu que deixei você entregar a chave para um estranho. Não jogue tudo em cima de mim, Maria disse entre lágrimas. Achamos que aquele lugar era o nosso lar. Nunca imaginamos que alguém nos observaria a cada segundo. Leonardo se encolheu, os lábios tremendo, e começou a chorar. Mamãe, e me desculpa. Eu ouvi aquele som várias vezes e mais tive medo de contar. Maria se virou e o abraçou. Não, meu amor. Você não fez nada de errado. Foi graças a você que descobrimos tudo isso. Você é o mais corajoso de todos. Felipe respirou fundo e ligou o carro novamente. Na delegacia do bairro Moema, Barros caminhava rapidamente em direção à sala de reuniões com um dossiê recém-impresso nas mãos. Temos novidades, disse ela ao colega Gustavo Ribeiro, um policial alto de olhar firme. Endereço falso, documentos falsos, conta bancária ligada a uma empresa encerrada desde 2018. Ele sabe como apagar os rastros, disse Gustavo. Identificamos a rede de internet para onde os dispositivos transmitiam o Wi-Fi do apartamento 3B. Temos o endereço MAC e o histórico de acesso. O problema é que ainda não sabemos como ele é, Gustavo franziu a testa. O apartamento foi alugado por meio de terceiros. Não há câmeras no corredor. Precisamos revisar todas as imagens ao redor, respondeu Barros. Loja de conveniência, posto de gasolina, estacionamento, alguém deve tê-lo visto. E se ele estiver envolvido com mais alguém? É isso que mais me preocupa, e Barros bateu de leve na mesa. Naquela noite, Maria estava deitada na sala da casa de Vitória, sem conseguir dormir. Levantou-se, ligou o laptop e começou a procurar informações sobre casos de espionagem em São Paulo. Surgiram dezenas de notícias. Mas então, um nome a fez parar: André Carvalho. Ele foi meu colega de trabalho, Maria murmurou quando Felipe entrou com um copo d'água. Quem? André Carvalho. Ele dava aula de matemática na escola. Foi demitido há mais de um ano por assédio. Felipe se espantou. Você nunca me contou isso. Eu tinha vergonha. Nunca pensei que ele fosse fazer algo tão horrível. Ele só me olhava estranho, mandava e-mails esquisitos. Eu ignorei e avisei a direção. Depois ele foi dispensado. Felipe se sentou. Você acha que foi ele? Maria assentiu. Não tenho certeza, mas algo me dá calafrios. Ele já perguntou onde eu morava. Não contei, mas eu costumava postar fotos do Leonardo nas redes sociais. Talvez ele tenha descoberto. Vou avisar a Barros agora, disse Felipe, pegando o celular. Na manhã seguinte, na delegacia.
Barros, tem um nome, disse Felipe rapidamente ao encontrá-la. André Carvalho. Trabalhou com minha esposa, foi demitido por assédio. Barros pesquisou no sistema. Aqui está o registro. Homem, 42 anos, advertido internamente, sem antecedentes criminais, mas com indícios de instabilidade psicológica. Pode ser ele, disse Maria. Lembrei de algo, em junho, recebi uma mensagem de um e-mail anônimo. Bem curta, e sempre estive por perto. Você não me contou. Felipe virou-se para a esposa. Maria se encolheu, chorando, e tive medo. Achei que fosse brincadeira ou uma ameaça vazia. Barros ficou séria. Vamos rastrear o IP desse e-mail. Se coincidir com o endereço do 3B, conseguiremos um mandado de prisão. Gustavo entrou na sala com um conjunto de fotos. Conseguimos imagens da câmera da loja de conveniência perto do edifício Alameda. Aqui, e um homem com cerca de 1,75 m, boné, máscara, mas o jeito de andar lembra muito André Carvalho. Barros analisou a foto e assentiu. Vamos acionar o tribunal. Precisamos do mandado para revistar a casa dele. À tarde, em outro apartamento no bairro Tatuapé, a porta foi arrombada. André Carvalho estava sentado na cadeira, algemado, encarando friamente a câmera da polícia, sem dizer uma palavra. No pequeno apartamento, havia inúmeros equipamentos eletrônicos, computadores, HDS, fones de ouvido, câmeras e um mapa da cidade com pontos vermelhos marcados. Barros entrou e olhou diretamente para ele. Há quanto tempo você está espionando? André sorriu. Ela não se lembra de mim. Maria Rodrigues, certo? Barros perguntou. Você instalou os dispositivos em junho? André ainda sorrindo. Ela me esqueceu. Mas eu não. Por quê? Porque ela me pertence. Felipe rompeu da sala ao lado, contido pelos policiais. Desgraçado. Você fez isso com uma criança. Quem você pensa que é? André permaneceu calmo, lançando um olhar para Felipe. Eu só queria estar perto deles. Barros fez sinal para os colegas levarem o suspeito. Quando André foi arrastado para fora, ele ainda se virou. Eu sou o único que realmente se importava com eles. Naquela noite, Maria estava sentada com a cabeça apoiada nos joelhos, sem chorar, mas com o olhar vazio. Vitória lhe trouxe um copo d'água e disse suavemente: ele foi preso, mana. Não, e ainda não acabou, murmurou Maria. Sinto que ainda tem algo que não foi decifrado. Felipe se aproximou e colocou a mão no ombro da esposa. Não vamos deixar que nada fique escondido. Eu prometo. Leonardo saiu correndo do quarto, os olhos arregalados. Mamãe. Eu sonhei com ele parado ao lado da minha cama. Maria abraçou o filho, tremendo. Está tudo bem agora, querido. A mamãe está aqui. Mãe, ele entrou na nossa casa? Leonardo perguntou com a voz quase sumindo. O menino estava sentado entre os pais, na sala reservada da delegacia da polícia, um espaço de proteção especial para vítimas de crimes graves. A iluminação era suave, as paredes decoradas com papel de flores para amenizar a tensão, mas o ambiente entre os três estava completamente carregado. Maria olhou o filho e o apertou contra o peito, a voz embargada. Ninguém vai mais entrar na nossa casa, meu amor. A polícia já prendeu ele. Você está seguro? Eu tenho medo que ele saiba meu nome. Tenho medo que ele volte. Leonardo encostou a cabeça no ombro da mãe. Ele me odeia, né? Por que eu contei para a mamãe sobre o gravador? Não, nunca. Felipe interrompeu, colocando a mão sobre a cabeça do filho. Foi graças a você que tudo foi descoberto. Se não fosse você, a mamãe e o papai não teriam ideia do que estava acontecendo. Você é o herói da nossa família. Maria olhou para o filho, o coração apertado. A partir de agora, eu não vou deixar ninguém fazer mal a você. Ninguém. A porta se abriu. Barros entrou com o rosto tenso.
Temos algumas novas informações, e queria compartilhar com vocês o quanto antes, ela disse, sentando-se de frente para eles. O que foi? Felipe perguntou. Barros colocou um maço de fotos sobre a mesa. Estas são imagens que coletamos do apartamento 3B, que ele alugou com documentos falsos. Aquele lugar e não era só para receber dados de escuta. Era um centro de vigilância em escala bem maior do que pensávamos. Maria pegou uma das fotos, as mãos trêmulas. Essa é, e a minha casa? Sim. Mas tem mais. Barros pegou outras imagens. Encontramos plantas de pelo menos outras 3 casas. Havia câmeras miniatura, sistemas de transmissão de alta frequência, softwares de criptografia de dados. Ele não estava trabalhando sozinho. Quer dizer que há outras pessoas? Felipe apertou os punhos. É uma rede? Barros assentiu. Pode ser. Mas, por enquanto, André é o elo principal. Ele foi quem instalou os dispositivos, controlou o sistema remotamente e manteve registros extensos sobre vocês. Maria recuou, os olhos cheios de lágrimas. Há quanto tempo ele armazenava tudo? Encontramos gravações desde junho até agora. Noites inteiras. Conversas íntimas, particulares, e no quarto de vocês. Felipe explodiu, desgraçado. Barros continuou, com tom grave. Pode ser difícil de ouvir, mas preciso ser honesta. Ele não gravava apenas para o guardar de lembrança, como alegou. Encontramos provas de que alguns dos áudios foram enviados para a internet e compartilhados em um fórum clandestino. Maria quase desmaiou. Vitória, que estava no corredor, entrou correndo ao ouvir os gritos. Maria! O que houve? Ela perguntou, abraçando a irmã. Eles divulgaram vídeos do meu quarto e Maria murmurou, em transe. Todo mundo pode ter visto. Felipe bateu com força na mesa, gritando, eu vou processar até o fim. Não me digam que ele vai pegar só alguns anos de cadeia. Não, respondeu Barros. Invasão de privacidade, filmagem ilegal, disseminação de conteúdo sensível se for considerado crime organizado, ele pode pegar uma pena pesada. Vamos levar isso até o fim. Mas, por agora, quero levá-los de volta ao apartamento para confirmar algumas provas materiais. Maria olhou para Barros, o olhar ardendo entre raiva e medo. Eu vou. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Eu preciso saber o que ele fez. Às 3 da tarde, eles voltaram ao apartamento 3B com a equipe forense. Gustavo Ribeiro os recebeu na entrada, assentindo, e os conduziu para dentro. O ar estava carregado com cheiro de plástico queimado e poeira velha. Na sala, as fotos ainda cobriam as paredes. Uma delas paralisou Maria, uma foto dela no banheiro, enxugando o rosto com uma toalha. Meu Deus, e ela sussurrou. Removemos alguns equipamentos, disse Gustavo. Mas mantivemos o cenário original para que vocês reconheçam. Felipe se aproximou de uma mesinha. O que é isso? Barros se juntou a ele. Decodificador de sinais de rádio. Ele usava para captar os sinais dos dispositivos dentro da casa de vocês. Ele monitorava os campos eletromagnéticos para saber quando alguém estava em cada cômodo. Maria, tremendo, olhou para um canto da sala. E essa é uma foto do Leonardo. Vitória estava atrás dela, sem conseguir falar. A imagem mostrava Leonardo dormindo, abraçado ao Tito, sob uma luz noturna fraca. Claramente, não era uma foto comum, era feita com câmera infravermelha. Também encontramos cartas, diários escritos à mão, continuou Barros. Ele falava muito sobre você, Maria. Sobre um amor não correspondido, sobre a casa perfeita, sobre o vigiar para proteger um ponto. Proteger. Felipe rosnou. Proteger invadindo minha casa, filmando minha esposa no banheiro, gravando meu filho dormindo? Barros assentiu. Sabemos exatamente o terror que vocês estão vivendo. E eu prometo que ele não vai escapar por nenhuma brecha legal.
Maria caminhou ao longo da parede, parando diante de um papel colado com um desenho infantil, uma família de 3 pessoas. Parecia ter sido desenhado por André, com a legenda "Família Perfeita". Deve ser minha. Quero incendiar esse lugar, sussurrou Maria. Vamos recolher tudo e usar como prova, disse Gustavo. Nada disso vai continuar existindo depois de hoje. Naquela noite, na casa de Vitória, Maria permaneceu em silêncio, sem comer, sem falar. Felipe ficou em frente à janela, com um copo na mão, sem beber. Vitória preparava um mingau para Leonardo na cozinha. Você acha que isso vai acabar algum dia? Maria perguntou, sem levantar os olhos. Não sei, respondeu Felipe. Só sei que você não é mais a mesma. Eu também não. Aquela casa, e nós a perdemos. Maria assentiu devagar. Quero vender. Mesmo que perca dinheiro. Não quero nunca mais entrar naquele lugar. Leonardo saiu do quarto, com o Tito nos braços, os olhos inchados. Mamãe, e nossa casa vai desaparecer? Maria se sentou, puxando o filho para perto. Casa é onde estamos juntos, filho. Não são só paredes. Vamos ter uma nova casa. Mas, e o lugar onde o Tito dormia ainda vai existir? Maria olhou, com um nó na garganta. O Tito vai ter um novo lugar. Um lugar mais seguro. Não acho que o André fez isso sozinho, disse Felipe, deslizando rapidamente o dedo pela tela do celular. Vendo o que ele montou naquele apartamento, e aquilo era coisa de engenheiro, não de um professor de matemática demitido. Maria, sentada ao lado, assentiu, os olhos fundos pela falta de sono. Também não acho. É muito dado, muito equipamento sofisticado. E ele codificou tudo, publicou partes em fórum. Isso é organizado. Não acho que ele fosse tão inteligente assim. A polícia disse algo mais? Vitória perguntou, trazendo 3 xícaras de café fumegante. Maria respondeu em voz baixa, e Barros ligou à tarde. Estão analisando os HDS e os diários. Mas ainda não sabem se ele tinha cúmplices. Leonardo saiu do quarto, cabelo bagunçado. Mamãe, o Tito rasgou a orelha. Maria rapidamente puxou o filho para o colo. Não tem problema, eu vou costurar a orelha do Tito. Você teve pesadelo? Leonardo assentiu levemente, os olhos cheios d'água. Sonhei que ele andava pela casa e parava na beirada da minha cama e ia apontando para mim. Felipe suspirou, sentando-se e abraçando os dois. Ninguém vai te machucar. Ele já foi preso. Leonardo sussurrou, mas e se existirem outros como ele? A pergunta fez o silêncio tomar conta da sala. Na Central de Investigações da Polícia de São Paulo, Barros abriu o laptop e chamou Gustavo para perto. Acabei de decodificar parte do HD. Você precisa ver isso, disse ela, iniciando um vídeo na tela. As imagens começaram borradas, mas logo se tornaram claras, era uma gravação escondida da sala da família Rodrigues. Depois de alguns minutos, o vídeo mudou para o quarto onde Maria estava lendo um livro. O som era um zumbido constante, como ondas. Filho da mãe, Gustavo sussurrou. Ele não só escutava. Ele assistia. Por horas. Tem dezenas de arquivos assim, disse Barros, folheando cada pasta. Mas este me fez arrepiar. Ela abriu um arquivo chamado O Projeto Final. Nele havia uma lista de endereços, fotos de famílias, crianças pequenas, com anotações como o concluído, em gravação, instalação em breve. Gustavo ficou pálido. É uma lista inteira. Não é só a casa dos Rodrigues. Precisamos ampliar a investigação. Ele é o executor, mas não é o único. Acho que ele é o técnico, mas há alguém por trás. À noite, Barros ligou para Maria. Senhora Rodrigues, preciso que venha à delegacia amanhã. Encontramos documentos importantes. E você precisa confirmar alguns detalhes. Maria assentiu ao telefone. Estarei lá. O Felipe vai comigo.
Na manhã seguinte, na sala de interrogatório, Maria estava sentada em frente a André Carvalho pela primeira vez desde tudo o que aconteceu. Ele estava algemado, sem o olhar arrogante de antes. O rosto pálido por noites mal dormidas. Mas havia algo estranho no olhar, um silêncio perturbador. Barros falou baixinho com Maria: "Você não é obrigada a falar com ele. Podemos continuar a investigação sem o confronto." Maria balançou a cabeça. "Quero ouvir o que ele tem a dizer. Quero saber por quê." Ela olhou para André, mantendo a voz firme: "Por que você fez isso? Por que escolheu a mim?" André levantou a cabeça, olhou fixamente para ela por alguns segundos e respondeu com um tom calmo e grave: "Porque você foi a única que já me olhou como um ser humano." Maria ficou em choque. "Eu mal falei com você algumas vezes. Mas você sorriu. Você disse um bom dia. Você elogiou quando eu ajudei os alunos com uma tarefa." Ele sorriu de lado. "Para mim, isso foi suficiente." "Suficiente, e para me vigiar, destruir minha família?" "Não foi destruição," André respondeu lentamente. "Foi observação. Registro. Como manter um diário vivo." Felipe se levantou bruscamente. "Doente. Você é um doente. Você não entende." André sorriu de leve. "Ela tem luz. Ela não pertence a você." Maria tremia. "Eu não pertenço a ninguém. Tenho uma família, uma vida. Você não tem direito de espionar, de tocar e no que não é seu." André deu de ombros. "Eu nunca toquei. Só observei." "E divulgou gravações?" Barros interveio. "E a lista de outras famílias? O que é o tal projeto final?" André olhou, pela primeira vez hesitando. Não respondeu de imediato. "Eu só recebi uma parte da tarefa," ele disse depois de alguns segundos. "Eu instalava os dispositivos. Eu monitorava. Mas os arquivos que foram compartilhados, e não fui eu." Maria gritou: "Me está dizendo que tem outro envolvido?" "Talvez," respondeu André. "Havia uma pessoa que me chamava de Ru Corvo. Nunca vi o rosto. Apenas recebia o dinheiro, as instruções e enviava os dados." Barros e Gustavo trocaram olhares. Barros rapidamente se voltou para Maria: "E já suspeitávamos de um mandante. Este depoimento pode expandir o caso." Maria se levantou. "Não quero ouvir mais nada dele." Felipe segurou sua mão e a conduziu para fora. Antes que saíssem, André murmurou atrás deles, com a voz leve como o vento: "De qualquer forma, eu sempre estive por perto." Fora da sala de interrogatório, Maria respirava com dificuldade. Vitória a aguardava do lado de fora, correu para abraçá-la. "Você está bem?" "Não. Mas eu precisava ouvir. Eu precisava entender." "Para não sonhar com ele de novo," respondeu Maria, com o rosto pálido. Felipe apertou a mão da esposa. "Não vamos parar. Esse tal o Corvo, e ele vai ter que aparecer." Maria estava diante do quadro negro da antiga sala de aula, o olhar vazio. Ela tinha ido à escola primária Santa Clara naquela manhã por hábito, mas não entrou na sala. Só ficou olhando pela janela embaçada, onde antes ouvia as risadas das crianças. Aquele lugar que por 12 anos foi seu orgulho e sua razão de viver. "Maria," a voz da diretora Luana soou suavemente atrás dela. "Você não precisa fingir que está bem." Maria se virou, com um sorriso triste. "Achei que, se voltasse aqui, tudo pareceria normal. Mas você não se sente mais segura," completou Luana. "Tudo bem. A escola ainda guarda sua vaga. Alunos e pais perguntam por você o tempo todo." Maria apertou as mãos, murmurando: "Alguns pais já sabem?" "Sobre o caso." Luana hesitou. "Alguns ouviram rumores. A imprensa começou a investigar quando a polícia ampliou a operação. Mas a escola não fez nenhuma declaração sobre você." Maria assentiu. "Desculpa, e por deixar minha vida pessoal afetar a escola."
Maria, você não fez nada de errado, disse Luana com firmeza. Você é a vítima. Mas ninguém liga para quem é a vítima, Maria chorou. Eles só lembram das palavras, gravação secreta, vídeo íntimo, quarto. Eles vão sussurrar. Vão me olhar como algo sujo. Luana se aproximou e a abraçou. Quando você estiver pronta para voltar, estaremos aqui esperando. Em casa, Felipe assistia ao noticiário. A TV transmitia uma reportagem especial, um caso de espionagem e vazamento de dados pessoais choca São Paulo. Imagens dos apartamentos grampeados, o nome de André Carvalho com a legenda em vermelho, o maior pervertido da região. Felipe desligou a TV no instante em que apareceu uma imagem borrada de Maria ao fundo. Ele massageou a testa e suspirou. Leonardo correu da sala. Pai! Olha aqui! Terminei meu desenho. Felipe sorriu, recebendo o papel. Nele havia uma casa cheia de luz, com 3 pessoas no jardim, e acima delas uma figura gigante com asas abraçando o lar. Quem é esse aqui, filho? Leonardo riu, véu protetor invisível. Eu desenhei para proteger nossa casa. Agora ninguém entra mais. Felipe o abraçou, emocionado. Tenho tanto orgulho de você, Leonardo. Pai, e Leonardo ergueu o rosto. A mamãe ficou triste porque eu falei do barulho. Não, meu amor, Felipe acariciou seus cabelos. Se não fosse por você, não saberíamos de nada. Você é o mais corajoso. A porta se abriu. Maria entrou, cheirando a vento gelado. Olhou para os dois e sorriu suavemente, mas só por um instante. Você está bem? Felipe perguntou. Maria assentiu, colocando a bolsa no chão. Só sinto que, e não sou mais eu mesma. Naquela noite, com Leonardo já dormindo, Maria e Felipe estavam na sala, a luz amarela suave não bastava para aliviar o peso no ar. Sabe, começou Maria, eu achava que a pior coisa na vida era perder meu melhor aluno porque ele se mudou. Agora eu sei que, e perder o controle da própria vida é o pior de tudo. Felipe apertou a mão da esposa. Eu devia ter feito mais. Protegido você e o Léo melhor. Você fez o melhor que pôde. Eu também, disse Maria, os olhos vermelhos. Mas eu não consigo mais dar aula. Não consigo encarar os alunos e não pensar em quantos pais talvez tenham visto ou ouvido algo sobre minha família. Felipe permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, disse baixinho, e a polícia ligou. Um dos áudios do nosso quarto foi compartilhado num grupo da Dark Web antes de conseguirem destruir os discos. Mesmo deletado, disseram que não dá para ter certeza se sumiu. Maria estremeceu. Deletado? Quer dizer que, e alguém ouviu? Que alguém salvou isso? Desculpa, Felipe respondeu, os olhos marejados. Eles estão tentando rastrear quem baixou, mas você sabe e a internet não esquece. Maria caiu em prantos, quase gritando, vi então, e eu não só fui vigiada. Fui exposta? Virei um áudio pra gente doente comentar? Pra rirem? Felipe a abraçou, tremendo. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Maria se sentou, limpou as lágrimas, os olhos ardendo de raiva. E o Leonardo? Quando ele crescer e souber que imagens da mãe dele foram vazadas, e como ele vai me olhar? Ele ama você. Sempre vai amar. Ele vai saber que a mãe dele teve coragem de enfrentar, de não se esconder. Maria balançou a cabeça. Eu me sinto envergonhada, Felipe. Me sinto despida, dilacerada. Não existe mais privacidade, não existe mais lar. Mas ainda temos um ao outro, Felipe sussurrou. Não importa o que aconteça, somos uma família. Na manhã seguinte, Barros e Gustavo chegaram com novas informações. Temos novidades importantes, disse Barros. O áudio vazado, aquele do quarto, foi compartilhado num fórum clandestino chamado Olhares Ocultos. É uma rede ilegal dedicada à disseminação de dados íntimos roubados. Quantas pessoas já viram isso? Perguntou Maria, com a voz fria como gelo.
Gustavo respondeu, até o momento em que o sistema foi derrubado por um grupo de combate à violação de privacidade, houve pelo menos 2.000 downloads. Maria deixou o copo cair da mão, os estilhaços se espalharam pelo chão. Vitória correu da cozinha. Maria, ela exclamou. Maria ficou parada, em silêncio. Depois se virou para Barros. Vocês conseguiram descobrir quem compartilhou aquele trecho? Barros assentiu. Estamos rastreando os endereços IP. Mas André não tinha acesso direto ao sistema de compartilhamento. Com certeza outra pessoa envolvida o operador, possivelmente o Corvo. Maria olhou diretamente nos olhos de Barros. Quero ver ele. Quero que ele saiba e como ele me matou por dentro. Maria estava na sala de trabalho de Gustavo, na delegacia, com os braços cruzados, o olhar firme, muito diferente da mulher frágil que fora antes. Sobre a mesa, um grosso dossiê com documentos impressos do disco rígido decodificado, além de fotos de fóruns clandestinos. Barros olhou para Maria, com um tom cauteloso e preciso que esteja preparada. O que vamos mostrar não é fácil de ouvir. Maria não piscou. Pode falar. Gustavo respirou fundo e ligou a tela. Rastreando os IPS que fizeram o download das gravações da sua casa, identificamos 5. 3 pertencem a indivíduos sob vigilância, um foi desativado. O último pertence a um servidor de um grupo de crimes cibernéticos chamados Espectadores. E o quê? Felipe perguntou, pálido ao lado da esposa. Os Espectadores, repetiu Barros. Um grupo fechado, ativo há pelo menos 4 anos. Eles se especializam em espionagem, divulgação e comércio de dados privados. Alvo, famílias comuns, para evitar chamar atenção. E o André é um deles? Maria perguntou lentamente. Gustavo assentiu. Ele é o elo principal nas operações de campo. Foi quem instalou os dispositivos, fez as gravações. Mas ele não tomava todas as decisões. Ele apenas enviava os dados. O Corvo, completou Barros. Acreditamos que esse seja o apelido do líder. Ninguém conhece seu rosto, nem seu nome verdadeiro. Mas ele é quem distribui os dados, negocia valores e mantém a rede funcionando. Maria disse com voz fria, então, e minha família é só uma entre muitas vítimas. Barros assentiu. Já confirmamos pelo menos 4 outros casos. Uma família de 3 pessoas em Belo Horizonte, uma mulher solteira em Campinas, um casal de idosos em Recife, e um caso trágico. Gustavo continuou, uma mãe solteira, 28 anos, chamada Helena Gomes. Foi filmada em seu quarto por 3 meses. Quando soube que os vídeos haviam sido vazados e ela cometeu suicídio há 3 semanas. O silêncio tomou conta da sala. Maria caiu sentada, olhos arregalados. Felipe segurou sua mão, mas ela estava gelada. Ela, e morreu. Maria murmurou. Pelo que eu também vivi. Sim, confirmou Barros. Ela havia denunciado que se sentia vigiada, mas não encontraram nenhum dispositivo na época. Quando a verdade veio à tona, era tarde demais. A família dela e ela tinha filhos? Maria perguntou, com a voz partida. Uma menina de 5 anos, respondeu Gustavo. Agora está com a avó. Maria apertou os punhos e sussurrou, viu quase, e também fui ela. Felipe disse suavemente, mas você está viva. Você está aqui. Maria o encarou, com amargura, mas sou só um corpo respirando, Felipe. Um corpo que qualquer um pode rever, como se fosse um entretenimento. Barros colocou a mão no ombro dela. Eu entendo. E prometo, não deixaremos o Corvo escapar. Estamos trabalhando com a Europol para rastrear a origem do servidor, mas, não é simples. Maria ficou em silêncio por um longo tempo, depois perguntou, posso conhecer a mãe da Helena? Barros ficou surpresa. Eu, posso tentar organizar isso, mas você tem certeza? Maria assentiu. Preciso fazer alguma coisa. Se não, vou enlouquecer.
Na tarde seguinte, em um pequeno apartamento em Campinas, Maria ficou diante de uma senhora de cabelos grisalhos e olhos inchados. O nome dela era Gabriela Gomes, por volta dos 60 anos, mãe de Helena. Sou Maria Rodrigues, disse ela suavemente. Eu, e também fui vítima. Gabriela observou por um instante e então abriu a porta. Dentro, uma menininha brincava com bonecas à imagem de Leonardo quando era menor. Ela não sabe de nada, disse Gabriela enquanto servia chá. Não sei até quando vou conseguir esconder. Maria olhou em volta e viu uma foto de Helena abraçando a filha, sorrindo. Eu não sei o que dizer e além de me desculpar, disse Maria com a voz embargada. Você não tem culpa, respondeu Gabriela. Todas somos vítimas. Só queria ter percebido antes. Minha neta dizia que via alguém na janela. Achei que fosse imaginação. Maria apertou os lábios. Meu filho também disse isso. E eu não acreditei. Gabriela ficou em silêncio por um momento. Você já contou sua história para alguém? Maria balançou a cabeça. Sinto vergonha. Raiva. E medo. Mas depois que soube da sua filha percebi que não posso me esconder mais. Gabriela segurou sua mão com firmeza. Então fale. Ajude outras pessoas a não passarem por isso. Já perdemos demais. De volta a São Paulo, Maria ficou calada durante toda a viagem. Felipe perguntou: Você está bem? Maria respondeu baixo: Não. Mas vou fazer algo. Não só por mim. Pela Helena. Pela filha dela. E pelo Leonardo. Naquela noite, Maria sentou-se ao lado da cama do filho e acariciou seu cabelo. Você sabe o quanto a mamãe te ama, não é? Leonardo assentiu, olhos brilhando. A mamãe é a melhor do mundo. Maria sorriu entre lágrimas. Prometo, que não deixarei ninguém te machucar de novo. Mamãe vai lutar. Leonardo sussurrou: eu vi no sonho uma sombra preta chamada o Corvo. Ele estava longe, mas disse que tinha muitos olhos. Maria congelou. Onde você ouviu esse nome? Não sei, respondeu Leonardo. Só sonhei. Maria o apertou contra o peito, olhando pela janela mesma onde, tempos atrás, Leonardo dissera: tem alguém ouvindo a gente. Na manhã seguinte, Maria ligou para Barros. Quero cooperar. Quero ser testemunha principal, mesmo que precise depor em juízo. Quero enfrentar isso. Do outro lado, Barros respondeu: você tem certeza? Maria respondeu sem hesitar: tenho. Ele tirou minha sensação de segurança. Mas eu vou tirar dele a justiça. Na sala de audiências número 3 do Tribunal da Cidade de São Paulo, naquela manhã, o espaço estava lotado. Jornalistas ocupavam os corredores, câmeras apontadas para a porta onde o julgamento do caso espionagem e divulgação de imagens íntimas estava prestes a começar. O público murmurava. Ninguém acreditava que uma rede criminosa tão sofisticada existisse no coração da capital. Maria estava sentada na primeira fila, ao lado de Felipe e Barros. Vestia camisa branca, cabelo preso, sem maquiagem mas com um olhar determinado. Ela já não era mais a mulher que chorava a cada gravação. Agora, era a testemunha principal de um caso que abalava o país. Está tudo bem. Felipe sussurrou. Maria assentiu. Não tenho mais nada a perder. Eu preciso contar tudo. A porta se abriu. André Carvalho entrou escoltado, com uniforme cinza de presidiário, a cabeça baixa, mas os olhos ainda cortantes. Quando passou por Maria, ele parou por um instante e a encarou. Mas desta vez, Maria não desviou o olhar. Ela o encarou de volta, sem medo. O colegiado de juízes estava presente, assim como os advogados de acusação e defesa. A juíza-presidente, Laura Pinto, anunciou: o julgamento do réu André Carvalho e outros 5 acusados pelos crimes de invasão de privacidade, espionagem e divulgação não autorizada de dados pessoais começa agora. Barros sussurrou no ouvido de Maria: temos provas suficientes.
Seu depoimento, e os das outras vítimas. Eles não escapam. O promotor, Eduardo Teixeira, levantou-se. Excelência, o réu não agiu sozinho. Trata-se de uma organização estruturada, com metas claras. Não apenas espionaram, mas usaram gravações íntimas para troca, divulgação e até chantagem das vítimas. Eduardo voltou-se para Maria. Chamamos a senhora Maria Rodrigues ao depoimento. Maria se levantou, caminhou até o púlpito. Um silêncio pesado caiu sobre o tribunal. Ela respirou fundo. Por favor, conte como tudo começou, pediu Eduardo. Maria assentiu. Tudo começou quando meu filho, Leonardo, disse que ouvia um zumbido estranho dentro de casa. No início, eu não acreditei. Achei que fosse imaginação de criança. E depois? Perguntou Eduardo. Meu marido, Felipe, decidiu ficar acordado uma noite. E ele encontrou um microfone escondido no sofá. Depois descobrimos outros dois, um na cozinha, outro no quarto. Chamamos a polícia imediatamente. Eu não podia acreditar que estava sendo vigiada e dentro da minha própria casa. A voz de Maria começou a embargar. Mas Eduardo fez sinal para que ela parasse um momento e respirasse. Depois continuou. A senhora sabe quem fez isso? Maria assentiu. André Carvalho. Ele foi meu colega na escola primária. Foi demitido por conduta inadequada. Eu nunca imaginei que ele se vingaria de uma forma e tão doentia. André levantou o rosto, balbuciando algo, mas foi contido por um policial que o empurrou de volta ao assento. Maria continuou, com a voz firme: ele não só me espionou. Ele armazenou, organizou e compartilhou os dados. Ele destruiu minha capacidade de dar aula. Meu filho ficou traumatizado. Minha família foi despedaçada. Eduardo ergueu a voz: a senhora pode confirmar as evidências encontradas no apartamento 3B pela polícia? Maria assentiu. Eu vi com meus próprios olhos as fotos, os vídeos, os dispositivos de gravação. Não havia nada duvidoso, era minha vida privada sendo estraçalhada. A juíza presidente assentiu. Obrigada, senhora Maria. A senhora pode se retirar. Quando Maria desceu do púlpito, a sala permaneceu em silêncio. Apenas os flashes das câmeras dos jornalistas iluminavam brevemente o ambiente. Barros segurou a mão de Maria: muito bem. Você foi incrível. 3 dias depois, foi proferida a sentença. Após análise completa das provas, dos depoimentos das testemunhas e dos dados extraídos do disco rígido, este tribunal declara: réu André Carvalho, 18 anos de prisão, sem direito à redução de pena. Demais cúmplices, penas variando entre 10 e 14 anos de reclusão, com proibição vitalícia de atuação em tecnologia. Todos os equipamentos, contas e sistemas de armazenamento envolvidos serão confiscados e destruídos. Além disso, o grupo de vítimas, incluindo a senhora Maria Rodrigues e outros 4 indivíduos, será indenizado moralmente e contará com proteção pessoal garantida por 5 anos. Maria apertou forte a mão de Felipe. As lágrimas escorriam, mais dessa vez, não era por medo. Era porque a justiça, enfim, havia sido feita. Quando André foi levado para fora, gritou pela última vez: vocês não entendem. Eu só queria amar do meu jeito. Maria não olhou para ele. Apenas se virou e sussurrou para Barros: não preciso entender. Só preciso ter certeza de que ele nunca mais vai machucar ninguém. Algumas semanas depois, em uma cafeteria nos arredores de São Paulo, Maria reencontrou Gabriela Gomes, mãe de Helena, a outra vítima. Consegui, disse Maria, com a voz leve. Ele foi condenado. Gabriela segurou sua mão e sorriu. Minha filha não viveu para ver este dia. Mas acredito que, onde quer que ela esteja, ela também está sorrindo. Maria olhou ao longe, pensativa. Estou pensando em criar um grupo para proteger a privacidade das famílias. Um grupo para mães. Para que nenhuma mulher passe por isso novamente. Gabriela assentiu. Quando começar, eu serei a primeira a entrar.
Uma semana depois, Leonardo voltou à escola. Usava um casaco azul que Maria havia acabado de comprar. Na mochila, levava um estojo decorado com o desenho do protetor invisível o que ele mesmo criou. Quando a policial Barros foi buscá-lo naquela manhã parte de um programa de apoio psicológico especial da prefeitura, Leonardo sorriu de orelha a orelha. Tia, hoje quero desenhar a senhora prendendo o bandido. Posso usar uma foto sua? Barros deu uma gargalhada. Acho que você deveria colocar uma algema dourada no desenho. Vai ficar mais estiloso. Maria observava da porta, os olhos marejados. Felipe a envolveu pela cintura e sussurrou: as coisas estão voltando a brilhar, não é? Maria assentiu. Sim. Mesmo com as cicatrizes, e sinto que voltei a respirar. Você acha que esse lugar é bom o bastante? Felipe perguntou, com a mão sobre o ombro de Maria, enquanto os dois estavam diante da nova casa. A fachada era pintada de amarelo claro, a porta de madeira branca com vidro, ao lado um pequeno parque com balanços e uma árvore grande que fazia sombra. Maria olhou em volta e suspirou suavemente. Sim. Muito bom. A casa antiga e deixou de ser lar. Mas este lugar pode ser um novo começo. Leonardo saiu correndo de dentro da casa, radiante. Mãe. Meu quarto tem uma janela gigante. Dá para ver a árvore do parque. Você gostou? Maria se agachou. Adorei. Vou colocar minha cama perto da janela. À noite vou olhar as estrelas. Não vou ter mais medo. Maria o encarou, o coração se enchendo de alegria. É isso mesmo. Aqui, ninguém vai te assustar. Vitória apareceu com um vasinho de cacto nas mãos. Trouxe um presente. Coloca na janela, dizem que traz sorte. Felipe pegou o vaso, sorrindo. Obrigado, mana. Nossa família te deve muito. Vitória abanou a mão. Besteira. Família não tem dívida. Maria segurou a mão da irmã. Sem você e eu não teria resistido. Você foi mais forte do que qualquer um de nós imaginava, Vitória sussurrou. Tenho muito orgulho de você, Maria. 3 semanas depois, Maria voltou à escola primária Santa Clara. Não foi direto para a sala de aula, mas sim para o auditório, onde acontecia um seminário sobre a proteção da privacidade de crianças e famílias, promovido pela prefeitura com apoio da polícia. Barros subiu ao palco para apresentar. A próxima palestrante é uma mulher que teve a coragem de se levantar, não só por ela, mas por muitos outros. Ela é professora, mãe, vítima, mas acima de tudo, é uma sobrevivente. Por favor, recebam Maria Rodrigues. O auditório aplaudiu. Maria subiu ao palco, um pouco nervosa, mas com olhar firme. Parou diante do microfone e respirou fundo. Olá a todos. Sou Maria. Sempre achei que levava uma vida normal, marido, filho, uma casinha, uma turma cheia de alunos adoráveis. Até o dia em que descobri que estava sendo vigiada, gravada e exposta. Minha vida virou de cabeça para baixo. Ela olhou para a plateia, onde Leonardo estava sentado ao lado de Barros. E estou aqui. Ainda estou de pé. Porque tive um marido que acreditou em mim quando entrei em pânico. Um filho que teve coragem de dizer a verdade. Uma irmã que me abraçou quando eu desmoronei. E pessoas como Barros, que não desistiram até trazer a justiça. Maria fez uma pausa. Não conto isso para me lamentar. Conto porque quero lembrar a todos, e se algo parecer errado, fale. Se seu filho estiver assustado, ouça. E se alguém fizer você se sentir pequena dentro da sua própria casa, lute. O silêncio tomou conta da sala por um instante, antes de ser rompido por aplausos calorosos. Leonardo acenou sorrindo para a mãe. Maria o olhou com os olhos marejados, mas agora eram lágrimas de felicidade. Naquela tarde, no quintal da nova casa, Leonardo desenhava sob a sombra da árvore. Felipe lia um livro por perto e Maria arrumava flores. Leonardo levantou a folha e gritou. Pai! Mãe! Terminei! Maria e Felipe se aproximaram.
O desenho mostrava os três juntos em uma casa cheia de luz. Atrás, uma figura com grandes asas os protegia. É o protetor invisível, né, filho? Felipe perguntou. Leonardo assentiu. Sim. Mas dessa vez tem mais um personagem. Quem? Perguntou Maria. Leonardo apontou para a figura com uniforme de policial. É a tia Barros. Ela também é uma protetora. Maria abraçou o filho. É verdade. E você também faz parte dos protetores, Leonardo. O menino sorriu. Porque eu acreditei no que vi. E falei. Exatamente. Isso é ser corajoso, completou Felipe. Tem adulto que nem consegue fazer isso. Leonardo inclinou a cabeça. Então, e a gente já recomeçou, né, mãe? Maria olhou para o filho e sorriu, já sim. E desta vez, ninguém vai destruir isso. Um mês depois, Maria recebeu uma carta de uma organização internacional de defesa da privacidade e combate a crimes cibernéticos. Convidavam-na para palestrar em uma série de eventos pela Europa, compartilhando sua experiência e ajudando a conscientizar o público. Ela entregou a carta a Felipe. Ele leu e perguntou: Você vai aceitar? Maria hesitou. Quero, mas não quero ficar longe do Leonardo. Felipe sorriu. Vamos juntos. Como uma família. Maria se surpreendeu. Tem certeza? Mais do que nunca. Você tem uma história que precisa ser contada. E o mundo precisa ouvir. Na semana seguinte, na primeira palestra em Curitiba, Maria subiu ao palco sob luzes intensas. Contou sua história para centenas de pessoas, com um intérprete ao lado. Após a apresentação, uma mulher se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Sou Clara, de Manaus. Também fui filmada escondida por um ex-namorado. Mas nunca tive coragem de contar. Hoje, ao ouvir você, senti que posso viver de novo. Maria segurou sua mão. Você tem esse direito. E ninguém pode tirar isso de você. Alguns meses depois, Maria, Barros e outras vítimas fundaram o grupo Vidas Privadas, dedicado à orientação, apoio e ação legal para pessoas atingidas por crimes contra a privacidade. Eles organizaram palestras em escolas, encontros com pais, e produziram materiais de conscientização. Na página principal do grupo, a frase de destaque dizia: Nós não estamos mais em silêncio. E você também não precisa estar. Numa noite tranquila, a família jantava reunida. O cheiro do arroz quente, os talheres tilintando e as risadas de Leonardo enchiam o ambiente de paz. Quer mais? Maria perguntou, colocando mais legumes no prato do filho. Quero sim. Tá muito gostoso. Leonardo respondeu, depois olhou para a mãe com seriedade. Mamãe, agora eu me sinto seguro. Maria parou por um segundo, olhando para ele. É mesmo? Leonardo assentiu com convicção. Sim. Porque agora eu sei que, se algo acontecer, vocês vão acreditar em mim. Felipe sorriu, acariciando o cabelo do filho. Sempre. Maria olhou para o menino e sorriu, com lágrimas nos olhos. Mas, dessa vez, não eram de medo, vergonha ou dor. Eram as lágrimas de uma mãe que finalmente podia respirar abraçada à sua família, iluminada pela esperança da reconstrução. Essa história é um lembrete poderoso sobre a importância da vigilância na era digital. Mesmo profundamente ferida, Maria teve coragem de enfrentar, lutar e transformar sua dor em força. Ela nos ensina que, ao compartilhar a dor e agir, podemos curar. E que compreensão, afeto e confiança familiar são o alicerce que nos guia de volta à luz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.